Você quer ganhar dinheiro, ficar rico, investir, multiplicar seu patrimônio, e você passa o dia assistindo canais sobre investimentos, e você é aquela pessoa que no trânsito xinga até a morte a pessoa que te fechou, quando você briga com o seu parceiro, com a sua parceira, se descontrola, grita, então tem uma má notícia para você, meu amigo, ou minha amiga. Talvez seu caminho para enriquecer seja muito mais difícil. Pessoas estudam, tentam melhorar o QI, tentam melhorar a inteligência, aprender sobre investimentos, lá. Mal sabem elas que, para enriquecer, mais importante do que tudo isso é a inteligência emocional. Não quer acreditar em mim? Beleza. Agora, pega o que o Warren Buffett disse. Warren Buffett disse que os investidores de hoje não têm uma inteligência emocional muito acima dos colegas dele de escola na época de escola. Estou falando depois de tantos anos. Então, não precisa acreditar em mim, mas se você não acreditar no Warren Buffett e quer ser um investidor, aí talvez você tenha mais problemas. Por que isso acontece? Porque grande parte das nossas decisões e da manutenção das nossas decisões tem a ver com a inteligência emocional. Se a gente não tem inteligência emocional, mas tem um grande QI, a gente até consegue tomar boas decisões, mas a gente não consegue manter essas boas decisões. Os investidores de hoje, eles tendem a ser muito impulsivos. Então, eles colocam dinheiro, aí da primeira queda eles tiram dinheiro. Quem nunca ouviu falar num caso desses? Ou compram uma ação porque, por exemplo, o Magazine Luiza quando tá no topo. É aquilo que a gente chama de FOMO, Fear of Missing Out. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses fenômenos psicológicos para a gente não se dar mal. Existem muitíssimas pessoas na vida que têm um QI excepcional, mas elas não se dão bem na vida, não conseguem ter sucesso em vários aspectos da vida dela. E muitas vezes, quando você vai olhar a fundo essas pessoas, o que careceu nessas pessoas foi a inteligência emocional dela. A boa notícia é que é possível, sim, melhorar a inteligência emocional das pessoas. É possível a gente melhorar a nossa inteligência emocional. Por isso, quando eu digo que estudar 1000 vídeos de investimento, acompanhar todos os canais, todos os youtubers que falam sobre o tema, é legal, é importante, mas se você não fizer atividade básica, cuidado básico antes, você não vai ter um grande sucesso. É o que eu digo. Quer aprender física quântica e a gente dá matemática básica? Complicado. Eu mesmo não sei nada de física quântica, mas se eu quiser dominar o tema, eu vou ter que estudar matemática, me empenhar, entender melhor. Aí eu para física clássica, básica, e quem sabe um dia, acho improvável, porque eu não sou muito bom com exatas, né, não bom nesse nível, sim, eu poderia ir para a física quântica. Mas eu acho que eu não vou ter tempo para me focar muito nisso. Então esse é o problema de muitas pessoas hoje. Elas querem estudar como enriquecer, sem perceber que antes elas não têm aquilo que vai manter, que vai sustentar. É como um prédio. Você cria a fundação e depois você cria as partes superiores. Agora, querer criar a parte superior sem criar uma boa base, seu prédio vai cair. Essa analogia que eu uso com a inteligência emocional. Quer investir, enriquecer e não cuidar da base, uma hora o seu prédio, o seu castelinho, ele pode, e talvez, provavelmente, ele caia. Por que talvez seu castelinho caia? Porque quando a gente não tem inteligência emocional, a gente tende a tomar decisões irracionais, decisões impensadas, decisões impulsivas que ferram com o nosso dinheiro. Então não enriquece aquele que só acerta, enriquece aquele que erra menos. E para errar menos, tem que ter um mínimo de conhecimento das suas emoções, dos seus limites, para daí então saber o que você banca. Ah, eu quero investir tudo em opções, quero colocar 100% do meu capital em Bitcoin, caiu os 50%, eu vendi tudo na baixa, eu vou ter uma bela perda financeira. E isso não foi o meu QI, porque talvez o Bitcoin fosse um bom negócio, talvez investir em opções fosse um bom negócio. Não é que conceitualmente esses investimentos sejam ruins, necessariamente. Talvez o aspecto psicológico tenha sido aquilo que não bancou a decisão. Porque mesmo as pessoas que enriquecem com os investimentos, vamos olhar, né, Brasil e fora, Warren Buffett e Luiz Barsi Filho, eles não enriqueceram com 20 e poucos anos. A grande parte do enriquecimento deles veio após 50, 60 anos. Foi a partir daí que eles vieram bilionários. Em real, né? O Barsi em dólar, o Warren Buffett. Quanto de emocional os caras têm que ter para sustentar a decisão deles, para crescer pouquinho, até o momento em que os juros compostos jogam a favor deles e aí vira aquela bola de neve que todos os investidores falam, todos os youtubers falam, vai virar uma bola de neve, mas cara, você não vai ter uma bola de neve em 2 meses, 6 anos, 1 ano, 5 anos, 10 anos muitas vezes. É só olhar o caso dos investidores. Veja quanto tempo para que a riqueza deles tenha sido significativa. E não estou dizendo que todos nós vamos chegar no patamar dele, é só para entender que o enriquecimento leva tempo e demanda uma paciência, uma tranquilidade fora do normal. E é isso que eu estou aqui para
falar para vocês hoje e depois dar umas dicas também de como vocês podem desenvolver isso. Então vamos lá, vamos traduzir. A gente está falando de um conceito, vamos entender o que é inteligência emocional. Inteligência emocional, quem estuda muito o tema é o Daniel Goleman. Legal o livro dele, inclusive. Inteligência emocional é a capacidade de entender as próprias emoções, gerenciá-las e também entender as emoções dos outros. Então é socioemocional, na verdade, né? Isso é o básico de ter uma boa inteligência emocional. Reflita você que está assistindo aqui esse vídeo, você é capaz de perceber suas emoções, de ter um gerenciamento básico? Como eu falei, ou você é a pessoa que no trânsito xinga todo mundo, se descontrola, numa briga com um parceiro, com um amigo, também perde totalmente a razão, está só xingando mãe, pai, tio, filho. Quem é você nesse momento? Porque se a tua inteligência emocional não tiver desenvolvida, a chance de você se dar mal ela é grande. E aí, em situações de estresse, a chance de a gente fazer besteira ela é muito grande. E é claro que o investimento, por mais seja uma delícia, ganhar dinheiro é uma delícia, juntar dinheiro é muito bom, eles são estressores. Estressores são estímulos que produzem mudanças no organismo que podem tirar uma sensação de perigo, de pressão, né? E quando a gente está trabalhando, é óbvio que a gente sente estresse. É óbvio que a gente tem algum grau de estresse. Então a gente tem que entender isso para que a gente não se descontrole frente a isso. Então uma pessoa que emocionalmente consegue gerenciar melhor suas emoções, ela é capaz de tomar melhores decisões, reavaliar as decisões e, se a decisão continua sendo boa, manter a decisão, como a compra de um ativo. Se eu compro um ativo e ele cai, por que ele caiu? Reavalia isso e vê se faz sentido manter. Mas para isso você precisa de um grau de serenidade. E é isso que a inteligência emocional traz pra gente. É por isso que é tão importante desenvolver ela, e por isso que ela é básica para quem quer ganhar dinheiro. Não só para quem quer investir, mas para quem quer ganhar dinheiro também. O trabalho requer, você vai se relacionar com outras pessoas no ambiente de trabalho. Essa parte social é importante, fazer contato, conversar, dialogar ideias, né? Enfim, conversar com o chefe eventualmente, pedir um aumento de salário quando necessário. Isso tem a ver com inteligência socioemocional. Não foge disso. Agora, o que é inteligência emocional aplicada ao mundo financeiro? É a capacidade de entender por que tomamos decisões, por que compramos coisas. É o autogerenciamento financeiro, é não comprar por impulso e tentação. Você aí, por acaso, faz muitas compras por impulso, por tentação, porque viu um comercial na internet, já clicou e comprou e depois se arrependeu? Você é capaz de discutir suas decisões financeiras com outras pessoas de maneira racional, com calma? Você é capaz de negociar dívidas quando necessário? Se você disse não para essas perguntas, talvez seja a hora de você repensar suas prioridades. Talvez seja a hora de, ao invés de estudar como ganhar mais dinheiro, talvez estudar sobre como desenvolver a inteligência emocional. E eu vou dar aqui algumas dicas de, cientificamente, o que pode ajudar a gente a desenvolver a inteligência emocional, né? Para que a gente não seja uma coisa fatalista. Eu não tenho inteligência emocional, então eu tô ferrado, tô lascado. Não, que bom que, graças a Deus, o cérebro ele é plástico, o cérebro ele é mutável. A partir de estímulos a gente consegue moldar e melhorar algumas dificuldades, déficits nossos. Então muitas pessoas começam com uma parte emocional não tão boa e vão treinando, vão se prontificando a melhorar e de fato melhoram. Mas isso depende de quanto você está disposto a fazer isso. E lembre-se, é muito importante você fazer isso. Então, ponto, você chegou aqui nesse vídeo, nesse canal, porque você quer enriquecer, você tem que entender quais aspectos psicológicos, quais treinos podem te ajudar nesse caminho. Esse canal vai te ajudar a focar no que realmente importa. Antes de voar alto, você tem que começar que nem um avião. Ele corre, acelera, e aí ele levanta voo. Ele não começa, você joga o avião de cima, eu acho que vai ter um problema sério aí de um acidente aéreo. Então, fez sentido para você que está assistindo esse vídeo por que a inteligência emocional é tão importante? Deixa aqui nos comentários se para você bateu legal, se foi, entendi, pô, bacana, faz sentido para mim. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente com as pessoas. Pode deixar também sugestão de vídeos que tem a ver com esse tema, psicologia e dinheiro, que eu vou ter o maior prazer em trazer para vocês esse conhecimento. Bora lá então. Fez sentido? Quer saber a solução? O que pode te ajudar? Segundo a ciência, a primeira coisa que pode ajudar muito é o diário de emoções. Eu sei, muitas coisas que eu trago parecem meio brega, mas escrever sobre as próprias emoções ajuda a gente a perceber melhor elas, a desenvolver jeitos melhores de se relacionar com nossas emoções. Então escreve, cada dia, 3 ou 4 emoções que você sentiu ao longo do dia, o que desencadeou essa emoção, qual foi o estímulo que te trouxe aquela emoção, qual foi a emoção e o que você fez frente àquela emoção. Então, por exemplo, meu chefe me ligou, fiquei muito ansioso, nervoso, reação, comecei a gritar com ele e brigar com ele. Se você fez isso, recomece esse vídeo aí e repensa se não tem coisa para melhorar aí. Outra coisa que ajuda bastante nessa parte das emoções é a meditação estilo mindfulness. Chato pra caramba, eu sei,
né? Eu faço, mas não vou dizer que adoro. Mas eu faço por quê? Porque eu sei os benefícios que isso traz para a minha vida. Tanto porque eu pratico e posso perceber isso no longo prazo, mas porque eu já li muito a respeito da parte científica da coisa. Então, assim, para quem for se dedicar sobre esse tema, é muito legal. A meditação ela ajuda muito. Ela ajuda a melhor realmente a regulação das emoções, a percepção das emoções. Então, 20 minutinhos por dia. O que recomenda assim nos protocolos é 20 minutos 2 vezes por dia, mas começa por 1 ou 2 minutos. É o que eu fiz. Porque começar por 20 minutos assim, de surtar. É difícil mesmo. Meditar parece só sentar e ficar de boa, não é bem assim. Depois procure mais, inclusive, sobre o que é o Mindfulness, não cabe nesse vídeo explicar, mas tem toda uma técnica e ela ajuda pra caramba. E por fim, uma outra coisa que ajuda muito a gente a perceber sobre as nossas emoções e desenvolver melhor essa parte é conversem com pessoas de confiança, que não vão te julgar, que não vão acabar com vocês sobre as emoções. E aí pode ser uma terapia, um psicólogo, ou pode ser com pessoas do seu cotidiano, que você sabe que te apoiam, que confiam em você, que você pode se abrir e tal. Quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais aquilo fica na nossa cabeça, a gente pensa mais sobre o assunto e isso pode ajudar a gente a desenvolver. Então peçam feedbacks sinceros. O que você achou dessa minha reação? O que você acha que aconteceu? E tal. Isso também ajuda a desenvolver essa parte emocional. Mas, de novo, não vamos fazer isso com qualquer um. Um amigo vai chegar e zoar vocês que sentiram tal emoção, vai destruir suas atitudes e tal. Então, isso é um cuidado importante que a gente tem que ter. Mas é isso. Lembrem-se de pensar na parte emocional como uma base para vocês pouparem dinheiro e aí com calma investirem esse dinheiro de uma maneira adequada, sem se desesperar, sem deslumbrar também e a querer comprar tudo em, sei lá, o último criptoativo que lançaram por aí, tá bom? Então eu digo de coração, é muito importante isso. Pensem com carinho sobre esse tema. Até o próximo vídeo.